E aí, pessoal, bem-vindos ao Corporate Academy Podcast. É isso aí. O podcast que te leva para um mergulho profundo Mergulho. nos temas mais fascinantes do mundo corporativo. É verdade. E hoje a gente vai explorar a arte da escuta. Mas calma, a gente vai ver isso por uma perspectiva um pouco diferente. A perspectiva do palhaço e do psicanalista. Olha só, que interessante. A nossa fonte de inspiração hoje é o livro O Palhaço e o Psicanalista. Como escutar os outros pode transformar vidas, escrito pelo psicanalista Christian Dunker e pelo palhaço Claudio Thibas. Isso. Uma dupla que à primeira vista parece Inusitada, né? inusitada, totalmente inusitada. Mas ao longo do livro, eles mostram como essas duas áreas, né, de psicanálise e a palhaçaria se complementam na arte de realmente ouvir o outro. E antes de começar o nosso mergulho de hoje, aquele recadinho básico. Se você curtir esse papo, não esquece de dar like, Isso. compartilhar com a galera. E visitar o nosso site, corporateacademy.org. Isso aí. Lá você encontra todas as informações sobre a gente, os episódios anteriores e muito mais. Legal. Bom, já no prefácio do livro, os autores eles provocam a gente, né? Eles escrevem como se fossem duas pessoas distintas. Mas ao longo da leitura fica difícil separar a voz do palhaço da voz do psicanalista. É como se eles se fundissem em uma só voz, transmitindo uma sabedoria única sobre a arte da escuta. Interessante isso. E essa fusão de vozes mostra pra gente que saber escutar é algo que vai muito além de profissões ou áreas de atuação. É uma habilidade essencial para qualquer pessoa. Verdade? Que busca se conectar de verdade com o outro, seja na vida pessoal ou profissional. Isso. E falando em se conectar com o outro, logo no comecinho do livro, o Thibas, ele compartilha uma história hilária, que ilustra a importância da gente entender o público com quem a gente está se comunicando. Exatamente. Conta essa história pra gente. Ele foi convidado para palestrar em escola Todo feliz, sentido máximo, né? Chegou lá as professoras, as crianças, todo mundo esperando por ele. Aí o que aconteceu? Ok. Silêncio total. Mentira, ninguém falou nada. Caramba. Imagina a frustração. Mas ele, como bom palhaço, né? Ele usou humor para lidar com a situação. Mas a mensagem por trás dessa história é séria, né? Sim, com certeza. Saber escutar é fundamental para qualquer tipo de interação. E essa história mostra como é importante a gente se adaptar ao público e entender as expectativas, né? Às vezes a gente entra em uma interação esperando uma resposta específica e se frustra quando as coisas não saem como a gente planejou. Né? O Thibas compara a escuta com um jogo, né? Isso, cheio de reviravoltas. Reviravoltas, surpresas. Isso nos coloca em uma posição de vulnerabilidade, né? É como se a gente tivesse que abrir mão do controle, do roteiro pré-definido para se abrir ao que o outro tem para dizer. E essa vulnerabilidade muitas vezes nos assusta, né? É verdade. Mas o livro mostra pra gente como ela pode ser a chave para construir conexões genuínas. Com certeza. E falando em vulnerabilidade, o Thibas conta outra história que eu achei genial. Conta aí. Qual que é? Durante um workshop de palhaços, ele perguntou aos participantes: por que os sapatos de palhaço são tão grandes? Que pergunta, né? Adorei. Imagino que as respostas foram bem variadas. E foram. Teve gente que focou no lado prático, outros na simbologia. Teve gente que até inventou teorias mirabolantes. Legal. Interessante como uma pergunta simples pode gerar tantas interpretações diferentes, né? E essa história mostra como cada um de nós escuta de uma maneira única. Com filtros, crenças, experiências que moldam a nossa percepção. Reconhecer esses diferentes estilos de escuta é crucial para melhorar a nossa comunicação. Verdade. Tanto na vida pessoal quanto profissional. Imagina você em uma reunião de negócios. Tentando fechar um contrato com alguém que escuta de um jeito completamente diferente do seu. Nossa. Um caos. Um caos total. Mas com essa consciência, a gente pode começar a construir pontes e evitar ruídos na comunicação, né? Com certeza. E aí que entra a visão do Dunker, o psicanalista da dupla. Isso. Ele enxerga o palhaço como uma figura que nos expõe, que revela as nossas vulnerabilidades e que nos coloca frente a frente com verdades que muitas vezes
a gente preferia evitar. É como se o palhaço segurasse o espelho pra gente, né? Mostrando quem realmente somos. Sem máscara. Sem disfarce. Ou disfarces. E essa ideia se conecta à escuta como uma forma de vulnerabilidade, de se abrir para o outro de forma genuína. Mesmo que isso signifique ouvir coisas que a gente não quer. É verdade. Essa abertura, essa disposição para se colocar no lugar do outro, que permite a gente construir pontos e fortalecer as nossas relações. Sem dúvida. No livro, o Thibas compartilha uma experiência pessoal que eu achei fantástica e que ilustra bem a importância da vulnerabilidade na comunicação. Ele estava em um posto de gasolina aqui no Brasil e tentou pagar com umas notas antigas que ele tinha guardado. Aquelas que saíram de circulação. Exatamente. Disso faz tempo. E o frentista, sem graça, falou para ele que não podia aceitar aquelas notas. E elas já não valiam mais. Nossa. Imagina a situação. Coitado. O Thibas, estrangeiro, tentando se comunicar em um idioma que não era o dele. E ainda por cima com notas antigas. Que situação. Né? No começo ele ficou super sem graça. Mas aí ele respirou fundo e se abriu. Né? Falou, me desculpa é que eu sou estrangeiro e não sabia que essas notas não valiam mais. Que legal. Né? Gostei da atitude dele. Ele reconheceu a vulnerabilidade dele. E se conectou com o frentista de uma forma humana, sincera. O que podia ter sido uma situação constrangedora, acabou virando um momento de conexão. Exatamente. E essa história mostra como a vulnerabilidade, ao invés de nos enfraquecer, pode nos fortalecer e abrir portas para novas relações. Verdade. É uma lição valiosa para qualquer área da vida, principalmente no mundo corporativo, onde a gente costuma se esconder atrás de máscaras e títulos, né? É verdade. Ao mesmo impacto que a gente pode gerar se mostrando mais humano, mais vulnerável, admitindo que não tem todas as respostas. Nossa! Total. Quebra barreiras, constrói confiança, abre espaço para uma comunicação mais autêntica e produtiva. Sem dúvida. E falando em abrir espaço para comunicação, o Dunker, ele apresenta um conceito do hospital como a metáfora para o ambiente seguro necessário para a escuta verdadeira. O que você achou dessa metáfora? Eu achei genial. O hospital, nesse contexto, ele representa um espaço livre de julgamentos. Livre de controle, onde a gente se sente acolhido e à vontade para se expressar livremente. É como se a gente pudesse tirar a armadura e se mostrar como a gente realmente é, sem medo de ser criticado ou rejeitado. É verdade. E essa sensação de segurança é fundamental para a gente se abrir de verdade e permitir que o outro nos escute profundamente. Mas e aí? Como a gente coloca isso em prática no dia a dia? E para começar, os autores, eles exploram os 4 Hs da escuta. Que legal. Que são ações que muitas vezes atrapalham a escuta verdadeira. Entendi. Eles são agir, acolher, agradar e assumir. Interessante. Mas como esses Hs podem atrapalhar a escuta? Por exemplo, o agir é quando a gente foca tanto em resolver o problema do outro, que a gente acaba não escutando de verdade o que ele tem para dizer. Entendi. Já o acolher pode ser um problema quando a gente acolhe demais, sabe? Concordando com tudo que o outro diz, mesmo sem concordar de verdade. Entendi. É como se a gente estivesse tão focado em ajudar que acaba atropelando o outro, né? E não permitindo que ele se expresse livremente. E o agradar e o assumir. Como eles se encaixam nessa história. O agradar é uma armadilha porque a gente pode acabar focando em dizer o que o outro quer ouvir, ao invés de ser sincero. E o assumir pode ser um problema quando a gente assume a responsabilidade pelo problema do outro. Entendi. Como se fosse nosso. Tirando a responsabilidade dele e se sobrecarregando com algo que não é nosso. Nossa, faz todo sentido. Às vezes, com a melhor das intenções, a gente acaba caindo nesses Hs, né? E prejudicando a comunicação. Mas como a gente escapa dessas armadilhas? O livro nos convida a repensar a forma como a gente se coloca nas interações, buscando uma postura mais genuína e menos focada em resolver o outro, sabe? A gente precisa se desapegar da necessidade de controlar, de agradar ou de assumir para realmente escutar o que o outro tem para dizer. E essa mudança de postura exige bastante autoconhecimento, né? Com certeza. A gente precisa estar atento aos nossos próprios padrões de comportamento para conseguir mudar a forma como a gente se comunica. Exatamente. E o livro dá vários exemplos práticos de como identificar esses padrões e desenvolver uma escuta mais autêntica e profunda. O Dunker, por exemplo, ele relata a experiência com um paciente que se recusava a falar durante as sessões de terapia. Nossa! Caramba, que desafio para um psicanalista. E como ele lidou com essa situação?
Ao invés de desistir, ele persistiu, adaptando a abordagem dele, até que o paciente finalmente se abriu. Que legal. Ele mostra como a paciência e a flexibilidade são essenciais para a escuta verdadeira. A gente precisa estar disposto a se adaptar, a sair da nossa zona de conforto para alcançar o outro de forma genuína. Verdade. E essa lição é especialmente importante em um mundo cada vez mais acelerado e imediatista, né? Onde a gente costuma ter pouca paciência para escutar o outro. Mas e quando a gente se depara com aqueles que parecem ter aversão à escuta? Os abomináveis não escutadores, como o livro chama, fazem clone. Que é o Clone, que adora dar conselhos do tipo, puxa, eu fiz você. Como se tivesse a solução para todos os problemas. Poliana, que só enxerga o lado bom das coisas. Mesmo quando a situação é péssima. O interrogador, que adora fazer perguntas, mas não se interessa pelas respostas. E o monopolizador, que adora falar, sem dar espaço para ninguém. Esses tipos são clássicos, né? Todo mundo conhece pelo menos um. Todo mundo. Mas como lidar com eles? O livro dá algumas dicas de como domesticar esses abomináveis e criar um ambiente mais propício à escuta. Legal. Mas isso é assunto para o próximo bloco do nosso podcast. Vita. Então não saiam daí que já voltamos. Voltamos já. E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho na arte da escuta. No bloco anterior, a gente viu como a escuta é um processo que vai muito além de simplesmente ouvir palavras, né? É sobre se abrir para o outro, se colocar no lugar dele e estar disposto a se conectar de forma genuína. E a gente viu também como os nossos hábitos, crenças e até as nossas melhores intenções podem atrapalhar a escuta verdadeira. Sem falar nos abomináveis não escutadores que cruzam o nosso caminho. Mas o livro não nos deixa na mão, ele dá dicas práticas para lidar com tudo isso. Exatamente. E a primeira dica é: nunca subestime o outro. Pode parecer simples, mas muitas vezes a gente entra em uma conversa já com a ideia formada sobre o que a outra pessoa vai dizer. Ou com a solução pronta para o problema dela. É como se a gente já tivesse o roteiro da conversa escrito na nossa cabeça, sem dar espaço para o outro nos surpreender. A gente já se pegou fazendo isso. É como se a gente colocasse o outro em uma caixinha, assumindo que já sabe tudo sobre ele e sobre o que ele tem para dizer. Pois é. E essa atitude, além de ser desrespeitosa, impede que a gente realmente se conecte com o outro e aprenda com ele. A gente precisa se abrir para a possibilidade de que o outro tem algo novo para nos ensinar, mesmo que a gente ache que já sabe tudo sobre o assunto. Faz sentido, é como aquele ditado: quem acha que sabe tudo não sabe nada. Isso. E para realmente escutar o outro, a gente precisa ter humildade de reconhecer que não somos donos da verdade. Exatamente. E a segunda dica do livro é: não se leve tão a sério. É importante a gente ter leveza nas interações. A gente não precisa transformar cada conversa em um debate filosófico. Essa dica é pra mim. Eu sou super intenso, sabe? Me empolgo com as coisas e às vezes levo as conversas pra um lado muito sério, muito denso. Precisa aprender a relaxar mais. Relaxa. O livro nos convida a usar o humor como um antídoto para essa seriedade excessiva que muitas vezes nos impede de escutar o outro de forma leve e descontraída. E lembre-se, a gente não precisa ter todas as respostas, né? Nem ser perfeito o tempo todo. Verdade. É libertador reconhecer que a gente pode errar, que a gente pode não saber de tudo e que isso não diminui o nosso valor. Mas como conciliar essa leveza com a importância de realmente prestar atenção no que o outro está dizendo? É aí que entra a terceira dica. Leve as palavras a sério. A gente pode ser leve e descontraído sem ser superficial, sem tratar as palavras do outro como algo banal. As palavras têm poder, né? Elas podem construir ou destruir, alegrar ou entristecer. Por isso é fundamental ter cuidado com o que a gente diz e também com o que a gente escuta. Exatamente. A gente precisa estar presente na conversa. Prestar atenção não só no conteúdo das palavras, mas também no tom de voz, na linguagem corporal, nas entrelinhas. É como se a gente estivesse lendo um livro, mas em vez de palavras impressas, a gente tem um ser humano à nossa frente com toda a sua complexidade e riqueza de expressões. É verdade. E para realmente absorver tudo isso, a gente precisa silenciar a nossa própria mente, os nossos julgamentos, as nossas distrações. É um exercício de presença, de estar totalmente no momento presente. Mas como a gente coloca isso em prática, é como meditação. A meditação pode ser uma ferramenta útil para desenvolver a atenção plena. Mas o livro dá outras dicas práticas. A quarta dica, por exemplo, é vere posições. Essa dica nos convida a sair da nossa zona de conforto e experimentar diferentes formas de escutar.
Que interessante. Mas o que significa variar posições? A gente pode, por exemplo, alternar entre o modo fala e o modo escuta, dando espaço para o outro se expressar e também compartilhando as nossas próprias ideias. A gente pode também experimentar diferentes funções da linguagem, como a função poética, a função emotiva, a função fática. Nossa, quantas possibilidades. É como se a gente estivesse aprendendo uma nova dança com diferentes passos e movimentos. Mas para isso a gente precisa ter repertório, né? Ler, estudar, se expor a diferentes formas de comunicação. Exatamente. E a quinta dica do livro nos ajuda a criar espaço para essa dança da comunicação. Crie descontinuidades. É um convite a quebrar o ritmo frenético do dia a dia e criar pausas para escuta. Pausas? Mas como assim? A gente pode, por exemplo, respirar fundo antes de responder, fazer um breve silêncio para processar o que o outro disse, ou simplesmente mudar de assunto. Essas pausas, por menores que sejam, nos ajudam a sair do piloto automático e a estar mais presente na conversa. Elas também dão ao outro a oportunidade de se expressar de forma mais completa, sem ser interrompido. É como se a gente estivesse dando um presente ao outro, o presente da nossa atenção plena. Isso. Mas e quando a gente se depara com ideias ou opiniões que desafiam as nossas próprias crenças? Como a gente escuta nesses casos? A sexta dica do livro nos ajuda a lidar com esses desafios. Pratique a dúvida. Essa dica nos desafia a questionar as nossas certezas e estar abertos a novas perspectivas. Praticar a dúvida. Mas isso não nos deixa paralisados. Pelo contrário, a dúvida, ao invés de nos paralisar, pode nos impulsionar para o crescimento e para a evolução. Muitas vezes a gente se apega tanto às nossas crenças e opiniões que deixa de escutar o outro de forma genuína. A gente precisa ter a humildade de reconhecer que pode estar errado, pode aprender algo novo com o outro. É como se a dúvida abrisse uma porta para um novo mundo de possibilidades, né? Mas em um mundo cheio de distrações, como que a gente consegue manter o foco na conversa e realmente escutar o outro? A sétima dica é fundamental para isso. Treine sua atenção. A gente precisa resistir à tentação de checar o celular, de pensar em outras coisas, de deixar a nossa mente vagar. É verdade. É como se a nossa mente fosse um macaquinho pulando de galho em galho sem conseguir se concentrar em nada. Mas como a gente doma esse macaquinho... A gente pode usar técnicas de mindfulness, de meditação, ou simplesmente se concentrar na respiração. O importante é encontrar o que funciona para você. E praticar. E a oitava dica do livro nos convida a ampliar o nosso repertório, né? Exatamente. Quanto mais a gente conhece o mundo, mais a gente se torna capaz de compreender o outro. A gente pode ler livros, assistir filmes, viajar, conversar com pessoas de diferentes culturas, fazer cursos. É como se a gente estivesse expandindo o nosso mapa do mundo, criando novos caminhos e conexões. E com um mapa mais amplo, a gente consegue se orientar melhor e entender melhor o lugar do outro nesse mapa. E com essa base de conhecimento e atenção plena, a gente pode colocar em prática a nona dica. Pratique a escuta ativa. Escuta ativa, o que seria isso? A escuta ativa é uma técnica que envolve prestar atenção não só nas palavras do outro, mas também na sua linguagem corporal, no seu tom de voz, nas suas emoções. É demonstrar que você está presente na conversa, que está realmente interessado no que o outro tem a dizer. E como a gente demonstra isso na prática? A gente pode, por exemplo, fazer contato visual, acenar com a cabeça, fazer perguntas, parafrasear o que o outro disse. São pequenos gestos que fazem uma grande diferença na qualidade da comunicação. Esses gestos mostram ao outro que ele está sendo visto, que ele está sendo ouvido. Isso. E isso cria um ambiente de confiança e respeito fundamental para uma comunicação autêntica. Com certeza. E a 10ª dica, que é essencial para qualquer tipo de interação, é: seja paciente. Paciência. Essa é uma grande virtude, né? Principalmente quando a gente se depara com aqueles que falam muito, que são confusos, que se contradizem. É verdade. A gente precisa ter paciência para escutar o outro. Mesmo quando ele está sendo repetitivo, confuso ou contraditório. A gente precisa dar tempo ao tempo. Permitir que o outro se expresse no seu próprio ritmo. A paciência, além de ser uma virtude, é um sinal de respeito e empatia. É como se a gente estivesse dizendo ao outro: eu te respeito o suficiente para te dar o tempo que você precisa para se expressar. E a 11ª dica nos convida a cultivar a curiosidade. Seja curioso.
A curiosidade é o combustível da escuta. Quando a gente está curioso, a gente quer saber mais. A gente quer entender o melhor. A curiosidade nos impulsiona a fazer perguntas, a investigar, a explorar o mundo do outro. É como se a gente estivesse abrindo uma porta para um novo universo de conhecimento e experiências. Exatamente. E a 12ª dica nos leva para um nível ainda mais profundo da escuta. Seja compassivo. Compaixão. Essa palavra tem um significado tão profundo, né? Mas como a gente coloca a compaixão em prática na escuta? A compaixão é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E sentir o que ele está sentindo. É ter empatia, se sensibilizar com as dores e alegrias do outro. E a compaixão nos ajuda a ser mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes. É como se a gente estivesse estendendo a mão para o outro, oferecendo nosso apoio e compreensão. Exatamente. E a última dica, a 13ª é: seja generoso. Generoso na escuta. Como a generosidade na escuta significa dar ao outro o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso carinho. É estar disposto a doar um pouco de nós mesmos para o outro sem esperar nada em troca. É como se a gente estivesse oferecendo um presente ao outro. O presente da nossa presença plena, da nossa escuta atenta, do nosso coração aberto. E essa generosidade, com certeza, fortalece os laços, constrói pontes e abre caminho para relações mais autênticas e profundas. E com essa linda reflexão sobre a generosidade, a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho na arte da escuta. No próximo bloco, vamos trazer esses ensinamentos para o mundo corporativo e ver como a gente pode aplicar tudo isso no nosso dia a dia. Então não saiam daí que a gente já volta. E chegamos à parte final do nosso mergulho profundo na arte da escuta. Nos blocos anteriores, a gente explorou a fundo os ensinamentos do livro O Palhaço e o Psicanalista. Aprendemos sobre os 4 Hs da escuta, as armadilhas da comunicação e as dicas para domesticar os abomináveis não escutadores que habitam em cada um de nós. É verdade. E agora, para fechar com chave de ouro, a gente vai trazer toda essa sabedoria para o mundo corporativo. Afinal, a gente sabe que você que está nos ouvindo está sempre buscando aprimorar suas habilidades no trabalho e se tornar um profissional ainda melhor. É isso aí. E o livro mostra que, apesar de se aprofundar nos campos da terapia e da palhaçaria, os insights sobre a escuta eles são universais. E se aplicam a todas as áreas da vida, especialmente no mundo corporativo. E por que você acha que a escuta é tão importante no mundo corporativo? Porque, muitas vezes, as empresas priorizam a fala em detrimento da escuta, né? Reuniões intermináveis, apresentações longas, metas e resultados que precisam ser atingidos. Isso cria um ambiente onde a gente acaba falando mais do que escutando. É como se a gente estivesse sempre correndo contra o tempo. Sem espaço para parar, respirar e realmente se conectar com o outro. Exatamente. E o livro nos convida a repensar essa dinâmica, a criar uma cultura de escuta dentro das organizações, onde os colaboradores se sintam à vontade para se expressar, para compartilhar suas ideias, perspectivas. Imagina o impacto positivo que isso teria no clima da empresa, na produtividade, na criatividade. Nossa, sem dúvida. Quando as pessoas se sentem escutadas, elas se sentem valorizadas, respeitadas, e isso as motiva a darem o seu melhor. Verdade. Mas como criar essa cultura de escuta? Por onde as empresas podem começar? O livro destaca a importância dos líderes como agentes de transformação nesse processo. Afinal, eles são os responsáveis por dar o exemplo e criar um ambiente de confiança e abertura, né? O líder que sabe escutar, ele inspira seus colaboradores a fazerem o mesmo, criando um ciclo virtuoso de comunicação. Verdade. E o livro mostra que a escuta não é um sinal de fraqueza, mas sim de força e inteligência. O líder que escuta demonstra humildade e empatia e a capacidade de aprender com os outros, qualidades essenciais para o sucesso em qualquer área da vida. Com certeza. E para finalizar o nosso mergulho, que tal a gente destacar os principais aprendizados que a gente teve com o livro O Palhaço e o Psicanalista? Bora lá. Acho que o principal aprendizado para mim foi a importância da vulnerabilidade na comunicação. Verdade. Tanto para quem fala quanto para quem escuta. Quando a gente se permite ser vulnerável, a gente quebra barreiras, constrói conexões mais autênticas e abre espaço para um diálogo verdadeiro. A gente aprendeu também que a escuta é um processo ativo, né? Que exige esforço, atenção e a capacidade de se colocar no lugar do outro. Escutar não é simplesmente ouvir passivamente, mas sim se engajar na conversa, fazer perguntas, buscar entender a perspectiva do outro. Essa que é. E por último, mas não menos importante, a gente aprendeu que a escuta tem o poder de transformar vidas.
tanto a nossa quanto a do outro. Quando a gente escuta com o coração, a gente cria laços, fortalece relações e abre caminho para um futuro mais humano e compassivo. É verdade. E a gente espera que esse mergulho na arte da escuta tenha inspirado você, que nos ouve, a se tornar um agente de transformação no mundo. Que você possa levar os aprendizados de hoje para a sua pessoa pessoal e profissional, construindo relações mais saudáveis, autênticas e significativas. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, espalhando a mensagem da escuta por aí. A gente se encontra no próximo episódio do Corporate Academy Podcast com mais um tema fascinante para você. Um grande abraço, até a próxima.